Pronto, agora sim, liberado. Tudo bem? Tudo bem, prazer? Prazer todo meu. Como tá a saúde aí? Sua, da família, tá tudo bem? A saúde sim, psicológica mais ou menos. Eu sei, isso que eu ia falar. A saúde psicológica nem tanto. Eu sei. A saúde física, a gente dorme e acorda bem, né? Uma noite, 2 noites de sono, um final de semana. Agora a psicológica não, né? Fica ali matutando, É, matutando. Fora que a gente precisa fazer um tratamento, é fogo. Não é fácil não. é, Por isso a gente tem, eu falo que quanto antes a gente entender que a vida não existe aquela felicidade plena, né? Do Instagram, do Facebook. Mentira! é, Mentira. sim. Alguma Todo mundo só coisa posta coisa boa. alguma coisa sempre vai estar desordenada, a gente vai tentar consertar, às vezes não consegue, às vezes consegue, surge outras, né? E vamos embora. A É, felicidade são os momentos, né? verdade. Isso que É. marca, isso que a gente leva, né? São os momentos, tem que dar valor aos momentos. Por isso, fez aniversário, não precisa fazer aquela festa gigantesca se não dá. Faz um bolinho, nem que for de fubá, mas tem que ter, né? São os Isso, momentos que sim, fica. sim. Principalmente se tem criança, Isso né? mesmo. É, Conta comigo, viu? Mais que um prazer, professor, viu? ganha um amigo aqui. Prazer. Quero o seu bem, quero o seu sucesso, sua felicidade, sua saúde, tá? Obrigada, igualmente. Eita, minha história é longa, acho que 1 hora vai ser pouco. Não, vai dar certo. Tô aqui pra te ajudar. Fica em paz. Como se estivesse Ai, comendo um bolinho de fubá professor. aqui comigo aqui no escritório, viu? Tá, ok. E Professor e doutor, né? Nem sei por onde começar, porque eu tenho muitas coisas para não, fica à colocar aqui vontade. e debater com o senhor. Vai me falando e eu vou te ajudando, fazendo perguntas, tá bom? Pra te ajudar. Tá. Fica à vontade. Então, a minha dúvida assim, maior é sobre o uso capião. Eu já vou adiantar com o senhor que no caso, eu não, a minha mãe está com o processo de uso capião em andamento. E aí, semana passada, recebemos a notícia de que perdeu em primeira instância, mas estamos no prazo de recorrer ou levar para a segunda instância. E assim, isso me assustou e me abalou demais, porque aí eu vou contar toda a história da minha mãe e tudo mais. Ela não pôde estar aqui porque ela estava desempregada. E Ah, aí arrumou um emprego e esse horário é horário comercial. Então assim, né, não dá para nos primeiros dias já sair assim não mais dá, cedo, né? não. Já Então, pensou? Acabou de entrar, já começa. Vamos falar, ih, contratamos a pessoa errada. fica Não, queimado, né? tem E assim, problema. de uma certa forma, eu que ajudo ela e tudo mais, né? Ficou um bom tempo. Ela tá naquele limite de se aposentar e do teu tempo. Então, assim, o mercado não é um emprego mais simples e tudo mais, né? Então, ela tá nesse limite, assim, que nem aposenta e aí, para arrumar emprego é mais É difícil, mais né? Então, difícil, só que quando né? ela tá trabalhando, já é bom sair de casa e tudo mais um pouco, né? E ter um dinheirinho, isso é É, bom. não tem problema, fica em paz. Foi feito um uso capião e foi improcedente? Foi improcedente, eu tenho Nossa, até as peças aqui. O advogado, assim, da nossa confiança, eu confio muito nele, mas assim, eu me senti muito insegura depois desse resultado dele, porque aí depois eu fui buscar as aulas que eu encontrei o senhor. E eu assisti muitas aulas do senhor nesse intensivão desses últimos dias, que né? legal. E eu vi que tem muitos detalhes que às vezes é uma pessoa que realmente só domina aquele assunto, porque o direito é muito grande, é É muito muito. amplo, É muita né? informação, né? Muita Então, lei. assim, às vezes tem umas pequenas coisas que eu estava lendo e até anotei, não estou com as anotações aqui, que o senhor explicou. Vou só colocar para gravar aqui, que se eu tiver alguma dúvida Tá bom, depois, faz tá? isso, No faz sim. áudio, Coloca tá? assim. Eu esqueci. Então, assim, eu vi que o senhor tem. É porque o direito é muito aberto, então, assim, tem É, coisas que, detalhes que a gente peca, igual eu vi uma coisa que me marcou, o senhor falou de alguma coisa que na primeira instância você coloca um item lá que dá para levar até a terceira. é. Eu não sei se ele teve essa expertise, Por isso porque eu sempre depois que a gente falo, perdeu essa primeira, assim, não dá para atuar em todas as né? áreas, né? Ah, eu vou, professor Júlio, eu sou previdenciário e vou fazer uso capião, fazer regularização de imóveis, direito imobiliário. Tem nada a ver, o previdenciário tem leis próprias, petições próprias. E a mesma coisa a trabalhista não usa o Código de Processo Civil em regra, né? Usa a CLT, E fórum diferente, o Código Penal, processo penal. Então, às vezes, né? é muita coisa, muita informação, É né? muita Muita informação. informação. Ou seja, se a gente atuar em todas as áreas, o que vai acontecer? A gente vai errar, vai prejudicar o cliente e vai ficar chateado, né? Uhum, isso, exatamente. Então, assim, quando ele me deu essa notícia, eu fiquei sem chão.
Aí eu vou contar toda a história para o senhor vai Tá bom. avaliar o contexto Agora, do uso capião, por que a gente entrou. É claro que tem juíza que comete erros absurdos, né? Então... Aí ele me falou bem assim, cabeça de juiz, aí eu fiquei me sentindo tão insegura que eu falei, gente, a justiça não é justa. Isso me deixou Mas não é, muito chateada. Não é mesmo. E sem uma firmeza, assim, eu falei, meu Deus, então não é. A justiça, se falar que a justiça é justa, a gente busca a justiça. Né? E buscamos que a justiça faça a justiça, mas mesmo que fique redundante, a justiça não é justa. Não é. Eu já vi de tudo, eu já vi casos aqui no escritório. Eu faço muito uso capião, atuo no Brasil todo no direito imobiliário, em todas as situações de direito imobiliário. Eu vi casos aqui no escritório que o cliente não mandava documento. E eu, o pessoal da minha equipe, as assessoras, as advogadas cobrando, né? Manda o documento, tem prazo. O juiz chamou o processo à conclusão. Aí eu liguei para ele e falei, olha, você vai perder a ação, você não mandou nenhum documento. Professor Júlio, eu tô com depressão, tô com a cabeça boa. Eu falei, eu solicitei vários documentos que eu consegui, mas não tem jeito, eu consigo certidão. Prova da posse é com você. Em relação à prova da posse, nós não juntamos nada. Ele falou, professor Júlio, tenta salvar. Eu falei, não tem o que fazer, vamos aguardar, mas você vai perder. Sai a decisão, não ganhou a ação? Ou seja, ganhou. Ou seja, eu ganhei um uso capião, fiquei contente pelo cliente, mas triste pelo sistema, né? Como professor, como escritor de livros, eu fiquei triste, porque você percebe que ninguém lê nada, né? Ou seja, ele ganhou um uso capião sem ter juntado um documento. Olha o nível nosso do judiciário. Ou seja, eles julgam... Isso deixa a gente tão estarrecido, né? Então, assim, meu Deus, é assustador. Assustador. E aí o coitado que muitas vezes, né, junta um monte de documento, vai e perde. Então, por isso eu falo da fatalidade. É o nosso caso. Nosso caso, assim, eu tenho documento, sei lá. Aí eu vou explicar ao senhor como é que é a situação da minha mãe, o senhor vai avaliar, não sei como que é, né? Se o senhor acha melhor assim, o que o senhor acha. Eu tenho a sentença aqui também, se o senhor quiser avaliar, né? Dar uma olhada. Eu nem cheguei a ler porque me causa muita tensão. Esse caso me envolve muito sentimento, porque tem a ver com meu pai, e meu pai faleceu há 3 anos, então virou um peteco. Eu sei. Meus sentimentos e força, viu? Oi? Meus sentimentos para você e força. Obrigada. Eu já fico com o olho meio lacrimejado. Não é fácil, não. Então, é assim, eu vou explicar. O senhor prefere que eu fale a situação da minha mãe? Pode falar. Esse imóvel, olha que interessante, vocês fizeram o capião, eu imagino que foi redondinho, cheio de provas, e o juiz julgou improcedente. Por quê? O juiz fundamentou o quê nessa ação? Por que ele julgou improcedente? Ele alegou o quê? Porque para perder uma ação, para ganhar, ele tem que justificar. E aí, o que aconteceu? Não, eu não li a sentença, eu tô com ela aqui, se eu quiser a gente pode até abrir a sentença. Pode mandar para mim, pode mandar no WhatsApp mesmo, e eu já abro ela aqui, pode mandar para mim. Vou mandar aí agora. O que acontece? Meu pai faleceu há 3 anos atrás de câncer no cérebro. Deixa eu só pegar aqui que vou mandar no WhatsApp para o senhor. Tá bom. Ele estava tudo bem, passando bem, do nada teve uma convulsão, foi para o hospital, descobriu que estava com metade do cérebro necrosado, faleceu depois de 10 meses. Certo? Certo. Nisso, o que acontece? Meu pai e minha mãe, eu sou a primeira filha, acabei de completar 40 anos, eu mandei pro senhor. Tá bom. Meu pai e minha mãe se conheceram, naquela época namoraram e tudo mais, engravidou de mim. Foram morar juntos. Nisso que foram morar juntos, eu nasci em 84, compraram a casa em 86, né? Essa casa que minha mãe mora até hoje. Ou seja, quase 40 anos de posse, né? Isso, exatamente. Me dá 38, porque eu lembro que minha mãe me fala, e o documento da casa, a gente foi pra lá, eu tinha 2 anos, né? Então, 38 anos de posse. E aí, beleza, eles se juntaram e tudo mais. Quando foi em 92, meu pai foi embora, se separou, foi ter outra, construiu uma nova família e a gente continuou na casa. Aí eu cresci, sou eu e uma irmã. A gente casou, saímos de casa e minha mãe permaneceu lá até hoje. E sempre com meu pai, lá era a casa da minha mãe, né? Ele nunca contestou e ficou desse jeito. Só que ele sempre tinha preocupação de regularizar essa situação, mas ia deixando. Aí aconteceu que veio o câncer, a gente não teve como fazer nada enquanto foi manifestado o câncer, porque foi no cérebro, né? Então
foi muito, ele, depois que manifestou, ele perdeu muitas coisas de memória, de fala, essas coisas assim, e aí ficou por isso mesmo. O problema foi que aí veio a atual dele, né? E aí petecou tudo, porque depois que meu pai faleceu, a gente descobriu que no período que ele estava, tinha descoberto a doença, ela vendeu tudo que tinha direito, fez testamento com ele, mesmo nessa situação. Ela fez tudo, a gente não sabia, a gente só soube depois da morte dele. Ela fez tudo que podia e não podia. Ela visa muito, ela é muito dinheirista, no caso, né? Sempre foi, e agora só comprovou com todo esse contexto. Então, assim, por isso que eu falei que envolve muito sentimento, que às vezes eu fico muito chateada com toda essa maldade, né? Mas enfim. Já chegou. E aí minha mãe ficou lá. Não te cortando, mas eu já tô com os documentos abertos. Não te cortando, mas já tô com os documentos abertos. A réplica que você mandou e a sentença, tá? Só pra você saber, tá bom? Beleza. Mas fica à vontade. Consegue. Claro, não. Com certeza. Esse é o que tem que ser igual na aula. Você dá aula, mas tá de olho na bagunça ali, ó. Aí, doutor, o que acontece? Ainda bem que eu não tô chorando, porque eu sou muito chorona e emotiva com esse contexto todo. Como eu sou a mais velha, eu vivenciei muitas coisas, eu né? Sei. Então, me envolvo muito sentimentalmente. E aí, depois que a gente descobriu que teve todo esse testamento, fizeram um limpo em tudo que tinha e tudo mais, eles queriam que a gente assinasse o testamento lá de forma para ir pro cartório mais rápida. E aí foi um baque assim muito grande e a gente acabou levando para o litigioso, todo esse contexto, o inventário está no litigioso. E aí nisso, meu pai e minha mãe não tinham se casado, né? Estavam morando junto. A princípio, a gente, de boa fé, tinha entendido que minha mãe tinha metade da casa só. E aí entramos com o processo de reconhecimento de união estável. Minha mãe ganhou, porém não abrangeu ao período da casa, porque a casa foi comprada em 86 e a juíza só reconheceu a união estável, apesar de comprovar que foi feito foi a partir de 84, mas ela só reconheceu a partir da Constituição, que reconheceu a união estável a partir de 88, então não se pegou a casa. Ela não pegou nem a metade. Você entendeu? E você vê, né? Na decisão, eu tô te escutando, tô te entendendo, claro, e tô aqui de olho na sentença para bater o que você tá falando também, para te ajudar. Inclusive o seu pai tem um nome bonito, né? Parece com o meu, né? Júlio César. Quando eu olhei do céu, eu falei, gente, não é possível, pai, você tá falando comigo. Só trocou ali o Sanches, né? Olha lá, tá vendo? E vou falar uma coisa, eu nunca conheci um Júlio César, gente ruim, hein? Que continue assim, viu? Então, meu pai era nota 10. Então. Fora, não foi bom na hora de escolher essa mulher, mas... É porque uma coisa é o caráter da pessoa e outra coisa é o relacionamento, né? Não dá pra se meter, né? Cara, não dá. A gente não sabe o que acontece, né? Entre quatro paredes, né? Não sabe. É difícil. Nesse caso, eu tô vendo aqui, né? Isso é a alegação. Aponta que o titular do imóvel já falecido não abandonou o lar, mas a união estável extinguiu em 1/3 de 92. Era união estável? Eles se juntaram, chegaram a casar? Não, só se juntaram. Aí foi por isso que a gente entrou com reconhecimento de firma, ou reconhecimento de união estável, porque a gente, com a boa fé, entendeu que minha mãe só tinha direito à metade da casa. Então a ideia era entrar com esse processo para reconhecer e quando fosse feito o inventário, minha mãe pegar só a metade. Só que aí minha mãe ganhou, mas perdeu. Aí veio a ideia de fazer o uso capião. Entendi. Agora tem um lado bom. Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma decisão bem ruim, bem infeliz. Nós temos as varas especializadas em uso capião, né, que são as varas de riscos públicos. Normalmente, nas varas de riscos públicos, tudo que é especializado é melhor. É outro nível de conhecimento. Não dá nem para comparar. Mas, infelizmente, não tem vara especializada em tudo que é lugar. Vara especializada de uso capião. Infelizmente, algumas cidades, muitas, né, a maioria, inclusive, as cidades menores, interior ou outros lugares, nós temos o quê? Infelizmente, nós temos uma vara civil que julga tudo. Então, julga divórcio, separação, direito do consumidor, direito da internet. Então, é ruim, porque um juiz desse, uma juíza, ele é ruim. Ele é ruim porque ele não se aprofunda, ele não tem tempo de se aprofundar em nada. Então, ele julga mal tudo. E nem tá preocupado, né? Quem faz tudo não faz nada, né? Em qualquer ramo, em qualquer profissão. Então, um juiz que julga tudo, como um advogado que faz tudo,
não vai ser bom, não tem como, é impossível, né? E o juiz ele foi muito mal aqui, porque ele deu a entender aqui que perdeu a ação porque não foi provado que o imóvel foi abandonado. Não, tá errado. Não interessa se o imóvel foi abandonado ou não. E, inclusive, o tempo de posse no passado, quando a gente perde uma ação de usucapião, a gente perdia por falta de algum detalhe. Hoje não. O tempo que durar a ação de usucapião, ele é somado à sua posse. Tanto é que chama posse complementar. Então, nós não perdemos mais a posse do decorrer do processo. O Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que a posse ela é complementar, ela é somada, né? Então, essa ação, essa decisão do juiz aqui, foi bem infeliz. E eu quero te adiantar que isso é ótimo. Por quê? Porque provavelmente vai reformar em segundo grau, erros acontecem em segundo grau também, e se acontecer, tem o terceiro grau. E se acontecer o pior dos mundos, o segundo grau caiu na mão de um relator ruim, igual o juiz, que acontece, normalmente é melhor. No terceiro grau caiu na turma errada, que normalmente a turma do terceiro grau são boas. Quando eu falo turma do terceiro grau, Superior Tribunal de Justiça, principalmente a terceira turma, conhece muito sobre o usucapião, sobre o assunto. Vamos dizer que deu tudo errado. Lado bom do usucapião, não faz coisa julgada. Deixa transitar em julgado, ou seja, não precisa mais recorrer, e distribui uma ação nova. Uma ação nova, só que dessa vez trabalhando com teses diferentes. O usucapião que deveria ter sido feito na época... Então pode ser feito uma... Se eu perder tudo, eu posso entrar com uma nova, é isso? Joia, é isso aí. É a notícia boa que eu tenho hoje para você. Eu já não sabia disso, porque eu perguntei quais são as alternativas. Isso daí ele não domina, não tem essa ideia, não sabe, na verdade. Na verdade, né? Muita gente vincula, né? Como é um ramo muito específico, muita gente acha perder coisa julgada, acabou. Não porque a coisa julgada acontece daquele processo, mas desse processo, quando você fez, você já tinha posse. Então, a partir da distribuição do processo para frente, uma posse nova. Então, você já tem uma posse, uma bela posse para fazer numa ação nova, entendeu? Entendi. Então, já me dá um pouco mais de acalento, assim, porque, assim, friamente calculando, assim, nesse contexto todo, meu pai não deixou um ruim patrimônio, sabe? Assim, mesmo com ela tendo feito limpa, ela mora hoje num apartamento de 2 milhões, entendeu? Ela ficou com 80% pelo testamento, deixou 80% que juntou com os filhos dela. Então, poxa, minha mãe e meu pai reconheciam isso, é um direito. Minha mãe mora lá desde quando me entendo por gente. Então, assim, é tão pequeno em relação a tudo que ela ficou, que eu fico assim, e minha mãe tem o direito, já era reconhecido pelo meu país, entendeu? Entendi. Então, tanto é que ela nunca saiu de lá. Não, fica em paz, porque com muito carinho, o que eu vi aqui foi uma decisão muito infeliz, né? Muito infeliz, muito. Então, diante disso tudo, eu vejo que não vai, essa decisão ela tem que ser reformada, né? Tem que ser reformada. É claro que a peça, o recurso de apelação, tem que ser feito usando essas teses novas, né? Pois aí utilizaram até eu até olhei por alto, porque isso como me envolve muito sentimento, eu fico muito revoltada quando eu começo a ler as coisas que a da outra parte coloca, que eu fico assim, gente, não é possível, eu vivendo e sabendo a situação real, eu fico de cara com as coisas esquisitas que colocam. Inclusive colocaram nessa tese deles lá um contrato de compra e venda que meu pai fez em algum momento, sem assinatura, sem nada, e a juíza aceitou, entendeu? Como se ele tivesse assim... E, tem uma coisa que não tem aí, porque colocaram também, que o advogado falou, que o doutor falou, os comprovantes de imposto de renda dele, que ele declarou a casa. Claro, tá no nome dele, vai declarar no nome dele, né? Claro. Agora, eu tô vendo aqui, tô até salvando e pedi para imprimir, que eu sou meio cegueta. Bom pegar tete a tete, né? Eu sei que é uma mania ultrapassada, mas não tem jeito. Mas eu gosto de imprimir, olhar e riscar. Aqui, olha a minha caneta do lado. Tem as manias mesmo, não tem jeito. Eu também gosto, eu prefiro. Não tem jeito. Esse negócio do computadorzinho aqui. Não tem jeito. Mas com muito carinho, tem vários erros, né? O juiz, talvez por ser de vara civil, ele foi muito infeliz. Porque esse usucapião que foi usado, deixa eu só confirmar, foi o 1200... É extraordinário. Ótimo, então ótimo. Ou seja, o juiz não tinha que dar muita atenção a contrato. Esse usucapião extraordinário do artigo 1238 é um usucapião... É posse, que eu vi que o senhor falou, é posse. Você está craque no assunto, você é estudiosa.
Ou seja, o senhor que me treinou. Fiquei madrugadas e madrugadas assistindo. Que legal. Já está formada. Depois você liga na faculdade lá que eu te dou o diploma já de pós-graduado em uso capião. Tá. Eu sou coordenador da única pós de uso capião do Brasil, hein? É a única que tem. É da PUC? Faço coordenação. PUC, né? Da ESO, isso. Escola Superuniversitária. É isso mesmo. Parabéns. E é a única pós de uso capião. E regularização de imóveis. São 3 pós. Eu sou coordenador da pós de Direito Imobiliário, da pós de regularização de imóveis e a pós de uso capião. Quando eu pedi o projeto para ser avaliado pelo MEC, até uma moça que me atendeu falou, mas professor Júlio, tem tanto assunto assim? Aí eu peguei um livro e falei, vou te dar de presente. Né, as 36, eu acho que até eu vou ler esse livro. As 36 espécies de uso capião, ou seja, só de uso capião tem 33. 3 procedimentos, várias teses, temas polêmicos, então merece uma pós-graduação porque é um assunto muito sério, né? Com certeza. E hoje em dia no Brasil é o que mais tem, né? Olha, você tem justiça gratuita? Deixa eu olhar aqui, eu não achei ainda. Você tem justiça gratuita? Não, é minha mãe, né? Minha mãe tem. Eu não, eu trabalho na Caixa, então assim, eu não abro. Mas minha mãe, ela tem, porque ela estava até desempregada até outro dia. Na verdade, né? eu falei você, mas representando tua mãe, mas a tua mãe, né, tem justiça gratuita. Ou seja, olha que coisa boa. Eu quero te dar uma notícia boa. A gente vai terminar essa conversa e você vai ficar feliz. Tá me deixando... minhas costas estão ficando mais leves aos poucos. Que bom. Tá uma pedra. Primeiro ponto, o juiz foi muito mal. O juiz não conhece nada de uso capião, né? Mas não foi o juiz, foi o assessor. Vai tomar banho, né? Juiz que tem que julgar. Mas a gente sabe que Brasil é Brasil. Corrupção, pouco caso. Foi julgado com pouco caso e falta de conhecimento. Desse caso, o juiz julgou muito mal. Talvez por ser de vara civil, ele viajou na maionese. O uso capião do 1238 não exige justo título e boa-fé. Então não tem nem que levar em consideração qualquer contrato, não tem que ter. E outra coisa, o uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Então você não faz relação com quem está na propriedade. Você não tem relação nenhuma. O uso capião é uma ação declaratória. O judiciário tem que só homologar. O judiciário tem que homologar porque você tem posse, mas pacífica nos donos, o direito da sua mãe. Então foi muito infeliz. Como a sua mãe tem justiça gratuita, eu oriento recorrer, fazer um recurso bonito, bem feito. Recorrer ou levar para a segunda instância? Recorrer e levar para a segunda instância. A gente está no caso de recorrer, né? Sim, recorrer da sentença em primeira instância. Tem que recorrer. Já levar para a segunda. Levar para a segunda. Se cair com um relator decente, uma pessoa que leia, que julgue de verdade, vai ganhar, vai reformar. Vai reformar porque a decisão do juiz não tem pé nem cabeça, inclusive é mal fundamentada. Se acontecer o pior, e pode acontecer, né? Quando a gente depende de um terceiro, tudo pode acontecer. O ideal é que esse recurso seja tão bem feito que a gente consiga ir para terceiro grau e ganhe em terceiro grau. A chance de ganhar em segundo grau ou terceiro é imensa, porque a decisão é absurda. Fatalidades acontecem, a gente depende de um terceiro, o terceiro muitas vezes não está disposto a ajudar. Outra notícia boa, tem justiça gratuita, não vai pagar para recorrer, então recorre até Brasília, tem que recorrer mesmo. Vamos dizer que deu tudo errado, não vai dar, né? Tenho certeza que não vai dar, mas vamos dizer que uma fatalidade. Deixa transitar em julgado, né, após a decisão de terceiro grau, dia seguinte faz uma nova ação de uso capião. Então, tem tudo para ganhar. Inclusive, se fizer uma nova ação de uso capião, se precisar, se Deus quiser não vai, dá até para usar como prova emprestada a justiça gratuita que já foi dada e pedir de novo, né? Só que esse recurso tem que ser bem feito, tem que ser bem técnico, né? Eu ajudo aqui, se precisar, com mentorias. Eu ajudo com muito carinho e respeito advogados do Brasil todo, treinando, corrigindo, explicando, ensinando. Então, caso queira, marque uma mentoria e eu ajudo o advogado corrigindo a peça, explicando a peça de recurso. Posso ajudar fazendo dessa forma, posso ajudar fazendo a peça. É muito comum aqui no escritório eu fazer a peça e mando para o advogado, advogada, para outros escritórios e eles distribuem, porque eles confiam no trabalho técnico. Então, eu posso ajudar corrigindo, posso ajudar fazendo a peça e o processo continua com o advogado, posso ajudar dando parecer por escrito, posso ajudar também assumindo o caso. Não é o caso, porque ele está lá, está divulgando, né? Só estou dando um exemplo aqui, mas posso ajudar também. Então, eu ajudo de todas as formas. Quero muito que você tenha sucesso, sua mãe, e quero muito que o doutor tenha sucesso. Eu não estou aqui nunca para falar mal, nunca para captar cliente. Não sou vendedor, estou aqui para ensinar. Eu falo que eu sou advogado raiz, mas eu tenho o pé na docência, ou seja, eu estou aqui para ajudar. Eu
eu acho o senhor de uma maneira suave, porque meu advogado ele é um pouco mais rígido, assim, quando ele fala comigo eu já tremo, porque o meu ele está cuidando do nosso processo de inventário, que eu falo que é meu, só que quem fez a peça aí é um que faz parceria com ele, né, para assinar de modos diferentes, né, que tem essas questões assim, que dá a doutora Alexandra aí, mas quem toma a frente é o outro que está cuidando do nosso inventário, né, e aí ele é muito, não sei, sisuda, assim, aí eu acho que eu fico, e eu já sou tensa, preocupada, e vira um bolo na minha cabeça e eu já fico, sabe, tudo empedrado. Não fica não, não fica não. Eu falo que, ó, nessa vida, ninguém é melhor e ninguém é pior, cada um de um jeito, né? Eu conheço esse assunto, você conhece outro, e juntos a gente aprende um com o outro, né? E todo mundo vai pro mesmo lugar. Sim, eu também tenho essa teoria, sabe? Pode ter, igual para esse dinheiro todinho aí que tá tendo litigioso, assim, eu entrei no litigioso porque eu achei muito imoral o que fizeram, sabe? Imoral, não é o valor, graças a Deus, eu não preciso desse dinheiro, eu nunca contei com esse dinheiro e não vai fazer diferença na minha vida. E outra, não salvou a vida do meu pai. Todo esse dinheiro que ele trabalhou a vida inteira... Não salvou. E eu passei por isso. Eu perdi um tio ano passado, um tio que eu amava muito, o tio Ronaldo, né? Poxa, sabe aquela pessoa leve? Nossa, ele era muito leve. E faltam pessoas leves, né? Na nossa vida. As pessoas cobram muito, cobram o tempo todo, né? Cobra. Nossa, ele é uma pessoa leve, ele sabe outros assuntos, muito leve. O que aconteceu? A mesma coisa. Ele começou a nascer umas bolas no pescoço, foi nos médicos da cidade e descobriu um câncer, né? E ele faleceu também muito rápido, depois que descobriu o câncer, acho que menos de 2 meses ele faleceu também. Ou seja, a gente depois quer achar que é alguma coisa nessa vida, a gente não é nada. Vai pro mesmo lugar pra virar o mesmo pó. A gente acha que é dono de uma camisa, mas nem disso, mas nem do óculos, depois jogam fora, né? Então... Isso, no enterro do meu pai, nem o óculos colocaram lá, que ele tinha óculos, entendeu? Então, assim... E te falo mais, na época do teu pai... Na época do teu pai, ainda existiam amigos que iam no velório. Hoje em dia, tá arriscado você morrer e ninguém ir, viu? Porque o que eu escuto, eu não vou em cemitério, eu não vou em velório. O que eu podia fazer, eu faço em vida, né? Então, corre o risco de se tiver 1 ou 2 no seu enterro, né? É verdade. Sim, então assim, a grande questão não é o preço das coisas, é o valor, a virtude, entendeu? Igual o senhor falou, o que a gente vai deixar aqui são as memórias e tudo mais, isso que vai valer. Esse dinheiro todo que está acontecendo aí, que eu estou discutindo lá, é por conta da imoralidade, pelas coisas que foram feitas, eu descobri após o falecimento do meu pai, entendeu? Isso. Até depois quero tirar uma dúvida com o senhor sobre, envolve imóvel, tem uma coisa que eu descobri e eu queria entender um pouco do senhor, que às vezes o senhor vai saber um pouco sobre isso. Em relação mas, assim, a esse caso da sua mãe... de jogar tudo aqui, fica com esse dinheiro todo aí e tchau e pensa. Em relação a esse caso da sua mãe, conversa com ela, fala, mãe, tem justiça gratuita, a gente não vai gastar mais nada para recorrer. O que é caro no Brasil é o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento, porque você tem que pagar a taxa recursal. Então a gente deixa de recorrer porque é caro. Como ela tem a justiça gratuita, não vai gastar nada. Então vale a pena recorrer, provavelmente vai reformar, que a decisão é absurda. Se acontecer uma fatalidade, já acontece, vamos para o 3º grau. Não é só recorrer, é fazer um recurso bem feito. Tem que mencionar... Então, aí eu queria saber uma coisa do senhor nessa parte aí, para depois tirar minha dúvida, né? Recorrer, qualquer pessoa recorre. A gente copia da internet, fazer um recurso onde você pré-questiona para chegar em 3º grau, fazer um recurso que você menciona a decisão do STJ, que o prazo para o escapeão pode ser completado no decorrer do processo, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nesses leques que o senhor me apresentou, eu queria saber, assim, como que é o orçamento, assim, o senhor me apresenta o orçamento, fala, olha, para essas opções eu tenho isso, para eu poder avaliar, ver as condições também, claro. E poder conversar com a minha mãe, né, para a gente poder ver a intenção, porque, assim, na verdade, eu queria muito que isso finalizasse o mais rápido possível, porque, querendo ou não, mexe muito com todo o sentimento. Claro, né? Que mexe, é a cabeça nossa, né? Claro. Isso, entendeu? Então,
eu queria dar paz para minha mãe também, que está no momento que já está ficando entrando na idade, né? Então, para ela ficar quietinha. Como que eu vou fazer com minha mãe se ela tiver que sair de lá? Entende? Entendo. Ela morou a vida inteira. Mas não vai não, não vai não. Não Então, vai não. Não vai. É que infelizmente então é muito delicado. o judiciário, infelizmente, ele é frio, né? Ele é frio. Tem casos que você ganha, casos iguais que você perde. Quer ver uma ação traiçoeira no direito imobiliário? É renovatória. Eu já ganhei a ação renovatória e perdi uma outra no Rio de Janeiro. Mesma tese, mesma ação, mesmos direitos. Renovatória é o quê? Renovatória é uma ação para renovar o contrato de locação, porque o locador não quer renovar. Tá. Ou seja, né, o que eu aprendi com tudo isso? Que o judiciário não dá para confiar. E não é só o judiciário, é o cartório também, porque tem muita gente que fica na internet. O cartório, advogado de acesso extrajudicial, o mundo ideal. E não é isso, né? Nunca existiu isso. É fogo, né? Mas não, vai dar certo sim, você vai reformar, vai reformar. Assim, isso me deixou tranquilo porque a gente teria como entrar, porque eu até perguntei pro advogado, pro doutor, né? E aí, se a gente perder, não tem mais nenhuma outra alternativa, né? Só que ele não tem esse conhecimento dessa parte, né? Então, eu queria ver os leques de opções, por isso que eu fui atrás, falei, e agora, o que eu vou fazer? Encontrei o senhor, né? Que para me dar uma luz, então, para poder... Não, vai dar certo. Calma, se o recurso de apelação... Pelo que o senhor falava, o senhor falava assim, isso aqui tá tranquilo. Então, assim, toda essa história da minha mãe, já há quase 40 anos, então... Gente, se o recurso de apelação for de fato bem feito, e claro, eu acredito que vai ser bem feito, vai reformar. Claro que a gente não pode só fazer o recurso bem feito, tem que torcer que caia com um juiz decente. Quando eu falo juiz, desembargador, segundo grau, né? Mas tem tudo para reformar, não tem lógica. Essa ação do escapião que foi feita, do 1238, ela não exige justo título de boa-fé e não exige boa-fé. Então, não que tenha má fé, não é isso, mas não exige, né? Então tinha que ter ganhado essa ação. Foi uma decisão muito infeliz. Infelizmente, ainda tem alguns juízes mal preparados que fazem confusão com o uso capião com a ação de invasor. Faz essa confusão. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui fazer uma sustentação oral e eu vi uma relatora jovem comentando com outra. Porque vai fazer um recurso e pede sustentação oral só por causa de um Fusca. Poxa, não interessa ser um Fusca ou uma Ferrari. Então, olha o nível de algumas pessoas no Poder Judiciário, né? Então, infelizmente... Não tem a ver com a questão pessoal da pessoa. E outra, o juiz não tem que se meter nisso, né? De fazer juízo de valor de nada, né? É fogo. Então, acho... certamente o que aconteceu aqui foi uma fatalidade. Vai dar certo, vai reformar e vai ganhar. Eu gostaria aí assim, nesse conhecimento do senhor, eu gostaria dessas opções que o senhor me passar para eu poder avaliar com a minha mãe e tudo mais, e na sequência